Para lidar com a questão do envelhecimento LGBT, algumas questões bem importantes precisam ser colocadas e refletidas. E a primeira delas é em relação a nomenclaturas e diferenciações. Por quê? Porque nomenclaturas legitimam simbólica e materialmente a existência das pessoas e a existência das coisas. E há muita confusão envolvida que precisa ser resolvida antes da gente avançar na nossa reflexão. Então vamos começar com um breve glossário. Sexo. Em termos mais simples, o sexo biológico faz referência às características biológicas que a pessoa tem ao nascer. E isso inclui cromossomos, genitália, composição hormonal, entre outras coisas. Em um primeiro momento, isso significa que uma pessoa pode ser macho, ou do sexo masculino, fêmea, ou do sexo feminino, ou ainda intersexo, quando tem características que não dá para distinguir entre macho ou fêmea. Portanto, quando a gente fala em sexo, a gente fala das categorias masculino, feminino ou intersexo. Gênero. Gênero foi um conceito criado para distinguir os aspectos biológicos da concepção social. Dessa forma, a gente tem machos e fêmeas dentro da espécie humana. No entanto, homem e mulher são categorias criadas pela cultura, sendo então frutos da realidade social em que eles estão inseridos, e não somente em decorrência da anatomia dos seus corpos. Dessa forma, ninguém é homem por ter genitália masculina, ou ninguém é mulher por ter órgãos sexuais femininos. Ah, como assim? Bom, eu não sou homem por possuir pênis e próstata, mas usar adereços da cor azul, ou por exemplo ter o cabelo curto, possuir características que denotam força e agressividade, ou crescer sob a ideia de que eu deveria ser o provedor de uma casa, são concepções que constroem o imaginário social do que é ser homem. Desse modo, não existe uma naturalidade biológica sobre papéis de gênero. Não existe um material, um manual biologicamente construído que faça com que o menino use azul e as meninas usem rosa. Tudo isso são convenções sociais criadas em cima dos sexos. E se essas coisas são socialmente construídas, elas podem ser socialmente desconstruídas. Dessa forma, nós podemos falar em cis e transgênero. Cis é um prefixo em latim que significa do mesmo lado que. Então, pessoas cisgênero se identificam em todos os aspectos com o sexo em que está e com os papéis de gênero colocados em cima disso. Logo, se eu sou do sexo masculino e me identifico com o papel de homem, eu sou um homem cisgênero. Mesma coisa vale para mulheres. Já transgênero é uma terminologia usada para pessoas que transitam entre os gêneros. Travestis e transexuais são pessoas transgênero por definição. E nesse sentido, uma pessoa trans pode ter a sua identidade de gênero diferente daquela atribuída ao nascer, ou diferente do seu sexo designado no nascimento. As pessoas trans podem ser homens ou mulheres que procuram se adequar à sua identidade de gênero. E aí nós falamos em homem trans ou mulher trans. Orientação sexual. De forma simples, é a capacidade que o indivíduo tem de se sentir atraído afetiva, física, sexualmente por pessoas do mesmo sexo, do sexo oposto ou ainda por ambos. Basicamente, há 3 orientações sexuais preponderantes: pelo mesmo sexo ou gênero, o que chamamos de homossexualidade; pelo sexo ou gênero oposto, o que chamamos de heterossexualidade; ou por ambos, o que chamamos de bissexualidade.
E aí estudos demonstram que essas categorias não são uniformes, elas podem variar de uma pessoa para outra. Por isso, essas 3 classificações que eu coloquei agora não são as únicas. E essas definições foram retiradas do Manual de Comunicação LGBTI+, que estará o link aqui embaixo na descrição para vocês consultarem. E aí, a que se deve os desafios da população LGBTI+, no nosso cenário atual? Bom, a gente diz que nós vivemos em uma realidade heteronormativa, ou seja, a gente tem o que a gente considera como um padrão. O normal é ser heterossexual, né? Homem e mulher e pronto. E aí aparece alguém falando: ah, Bruno, mas eu não concordo com nada disso. É uma pena. Por quê? Porque não se trata de mero achismo, de uma histeria individual ou de ideias tiradas simplesmente da cabeça. Vários estudos e várias lutas foram feitas ao longo das décadas para construir esses conceitos. E isso para tirar da cabeça das pessoas, por exemplo, que ser homossexual não é ser uma pessoa doente, ou algo que vá ferir a natureza humana. Ah, mas Deus criou o homem e a mulher para se relacionarem e pronto. Tá bom, isso até é uma verdade, mas para a sua crença, para a sua religião. O Brasil é um estado laico. E isso significa que, ao menos teoricamente, as ações políticas não vão ser pautadas conforme uma fé X ou uma fé Y. Toda e qualquer fé nesse país tem o direito de ser exercida, inclusive fé nenhuma. Mas, coletivamente, o Estado não tem que considerar tal prática boa ou ruim baseada num livro de regra de fé e prática. Tá, mas se ninguém é obrigado a concordar com a minha religião, então eu também não sou obrigado a aceitar essas concepções de gênero, sexo e orientação sexual. Sim, verdade. Na real, ninguém é obrigado a nada. Mas assim, você estaria contribuindo para a manutenção da marginalização das pessoas LGBTI+. E se por um lado você não é obrigado a aceitar essas concepções, inclusive cientificamente construídas, por outro, as pessoas não deveriam ter seus direitos tolhidos porque você não aceita, não é? Ninguém deveria ser vítima de violência psicológica e principalmente física, sem contar os homicídios, porque um grupo de pessoas não aceita. O Brasil é o país com o maior número de mortes de pessoas LGBT, onde mais se mata pessoas LGBT. E aí fica o questionamento: cadê o direito à vida? É só para os meus? É só para quem eu decidir que deve ou não viver? E quem somos cada um de nós para decidir quem tem ou não direito de viver? E eu nem estou colocando Deus no meio, na concepção de que uma entidade supra-humana que tem o poder de decidir quem vai viver ou morrer. Eu digo como cidadão, que não cabe a nós decidir sobre quem tem ou não acesso aos direitos humanos. Lembremos, são direitos básicos para todo e qualquer ser humano. E a cada um de nós cabe respeitar. E mais que isso, também não basta dizer que eu não tenho preconceito nenhum, eu aceito e tal. Mas não entender as diferenciações entre sexo, gênero e orientação sexual. E tudo bem, são muitos termos, muitos conceitos, muitas coisas para assimilar. E aí, voltando à questão da heteronormatividade da nossa sociedade, a gente tende a ainda estar muito acostumado a entender sexo e gênero como se fosse uma coisa só. Ou que, por exemplo, todo gay vai ser necessariamente afeminado, ou que toda mulher lésbica quer se comportar como se fosse um machinho e coisa assim. E não necessariamente. São categorias distintas que funcionam distintamente. E vários materiais existem para nos ajudar a entender essas coisas, inclusive o Manual de Comunicação LGBTI+. Pois bem, esse é um vídeo introdutório com alguns conceitos
pra gente se basear para continuar a discussão no próximo vídeo, que aliás vai tratar sobre o que envelhecimento e velhice tem a ver com tudo isso. Vejo vocês em breve.